Oi, oi, quinto ano! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho, e a gente vem ainda com o conteúdo de adição e subtração de frações com o mesmo denominador. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 42 e 43. Então, nessas duas páginas nós precisamos colocar a data do dia 3/7. Então, bora lá! A gente tem aí a número 9. Bernardo vai tirar 30 dias de férias do trabalho, tá bom? Então, o valor aí é 30 dias. Ele vai passar 5/10 das férias na casa dos avós, 3/10 das férias na casa dos tios e o restante ele vai passar em casa. Letra A. Que fração indica o total de dias que Bernardo vai passar na casa dos tios e dos avós nas férias? Então, ele quer o total. Então, a gente tem que juntar aí, ó, 5/10 e 3/10. Então, bora lá. A gente sabe que a ideia de juntar é da adição. Juntando aqui, vocês vão pausar o vídeo e vão realizar, tá bom? Voltando aqui, a gente tem como resultado 8/10, ou a gente pode vir simplificando aí por 2, né? A gente vai ter 4/5. Então, a gente tem como resposta a fração 4/5, ou até mesmo, né, 8/10. Grava aí, 8/10 foi aí o total de dias que ele foi passar na casa dos tios e dos avós, tá bom? A gente tem aí na letra B, que fração indica os dias que Bernardo vai passar em casa? Então, a gente observou que nós tínhamos como denominador 10, tá bom? Então, a gente tem que o inteiro seria 10 por 10. E aí, a gente tem que retirar a quantidade que ele vai passar na casa dos tios e dos avós, que a gente já fez aí na letra A, que é 8/10. E a ideia de retirar a gente sabe que é da subtração. A gente vem fazendo aí, mas pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem 10 menos 8 é 2, a gente vai ter 2/10, ou a gente pode vir aí simplificando também. Por 2, a gente vai ter 1/5, tá? Então, a resposta seria a fração 1/5. Letra C, quantos dias Bernardo vai passar na casa dos avós? Então, a gente tem que a fração da quantidade que ele vai passar na casa dos avós é 5/10. Lembra quantos dias de férias ele vai tirar? 30. Então, é 5/10 de 30 dias. A gente já sabe fazer isso, né? A gente vem com o valor dado, divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, a gente tem aqui 30 dividido para 10, que é igual a 3, e o 3 foi multiplicado por 5, que é igual a 15. Então, ele vai passar 15 dias aí na casa dos avós. Agora, o segundo e o terceiro pontinho, vocês vão estar pausando aí, observando a fração, né, que representa a quantidade de dias que ele vai passar na casa dos tios, e a quantidade que ele vai passar em casa, a gente já viu aqui, ó, que é 2/10. Não vai usar 1/5, porque a gente precisa ter o 10 como denominador, tá bom? Ou até mesmo pode usar o 5º, mas a gente está trabalhando aí com o 10, tá bom? Pausa e realiza. Voltando aqui, a gente tem a fração 3/10 de 30. A gente vem dividindo 30 para 10, a gente tem que é 3, e aí multiplica o resultado. 3 vezes 3 igual a 9. E em casa, a gente viu aí que é 2/10, ou pode ser 1/5, tanto faz, aí no caso. Mas aí aqui eu fiz 2/10 de 30, que a gente vai ter 30 dividido para 10, que é igual a 3, e 3 vezes 2, que é igual a 6. Pausa aí para ver se você fez certinho. A gente vem aí na número 10.
Ligue os pares de frações com o mesmo denominador usando o lápis com as cores indicadas na legenda a seguir. Então a gente vai observar aqui o de verde. A soma das frações é maior do que o inteiro. O de vermelho, a soma das frações é igual ao inteiro. E azul, a soma das frações é menor do que o inteiro. Então eu recomendo vocês aí estarem aí pegando uma folha e ir somando. Tá falando só de soma? Soma aí as frações que tem o mesmo denominador. Por exemplo, aqui 3/4 mais 1/4, aí vai somando todas as que têm os mesmos denominadores. Depois que você somar, aí você vai ver se vai ligar de verde, vai ligar de vermelho, vai ligar de azul. Uma observação aqui, ó, é igual ao inteiro. O inteiro, no caso, é igual em cima e é igual embaixo. O numerador é igual ao denominador. Aqui, quando é maior do que o inteiro, o numerador é maior do que o denominador. E o azul é menor do que o inteiro, o numerador é menor do que o denominador. Pausa aí, faz as continhas que nem eu falei, pega o caderno, faz as continhas para ver que cor que você vai utilizar para ligar essas frações. Voltando, vocês fizeram? Espero que sim. Então a gente vai ter aqui de verde, a gente vai ter aqui, ó, 10/12 e 7/12, tá bom? Que deu maior que o inteiro, porque aqui deu 17/12, deu maior, né? A gente vai ter aqui 3/4 e 1/4, ele é igual ao inteiro. A gente vai ter 8/9 e 1/9 é igual ao inteiro. A gente vai ter 7/10 e 3/10 é igual ao inteiro. E a gente vai ter 2/7 e 3/7, que aí vai ser menor do que o inteiro. Que no caso aqui deu 2 mais 3, então deu 5/7. Pausa aí e confere para ver se fizeram certo, tá bom? A gente tem o número 11, que fração você deve adicionar a 345 milésimos para obter 1030 milésimos. Então a gente vai trabalhar aí com a operação inversa, tá bom? Com uma subtração, nós vamos aí pegar o total que deu, que foi 1030 milésimos, vai retirar 345 milésimos, retirando esse vai ter um valor. E foi esse valor que foi adicionado a 345 milésimos, que resulta em 1030 milésimos. Fazendo aí, a gente tem 1030 milésimos menos 345 milésimos. Pausa o vídeo e realiza. Voltando aqui, a gente tem como resultado 685 milésimos, tá bom? Logo, devemos adicionar a fração 685 milésimos. A gente tem o número 12, Marcelo percorre de carro 9/17 de um determinado trajeto. Que fração representa a parte que falta para que ele tenha percorrido todo o trajeto? Então a gente vai trabalhar aí com o inteiro e aí vai retirar o 9/17. O inteiro é 17/17. Retira aí o 9/17, que foi o que ele percorreu de carro, tá bom? A gente vai ter 8/17, tá bom? Então a fração que representa a parte que falta, a gente vai ter que é 8/17. Sabendo que esse trajeto tem 850 quilômetros, quantos quilômetros faltam para Marcelo percorrer? Então aí a gente vai ter que trabalhar a fração de quantidade, 8/17 de 850. Pausa o vídeo e realiza. Voltando aqui, a gente vai ter 850 dividido para 17, que é igual a 50. A gente vai ter 50 vezes 8, que é igual a 400. Então, faltam 400 quilômetros. Agora, a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente, nesse conteúdo de adição e subtração de frações com o mesmo denominador, a gente também trabalhou aí, ó, fração de quantidades. E aí, a gente viu a representação do maior, menor ou igual ao inteiro, lá quando a gente ligava com as cores diferentes. E a gente tem uma tarefa de casa na página 44, que na próxima aula eu vou estar corrigindo com vocês. E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.
Olá, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa, a aula referente ao dia 3/7/2020. E o nosso conteúdo do segundo bimestre ainda é a continuação do primeiro, que vai falar sobre patrimônio cultural. E na aula de hoje a gente vai tentar entender e realizar um projeto de preservação, tá, de um patrimônio cultural. Esse conteúdo está registrado na página 28 do livro didático de vocês e a gente vai tentar montar um projeto de preservação de um patrimônio cultural, um projeto Educar para Preservar, tá? Aqui da nossa cidade, do nosso município de Porto Velho. É o que a gente vai tentar entender na aula de hoje, certo? Vamos relembrar um pouquinho o que é patrimônio cultural? Segundo o nosso material de estudo, nosso livro didático, nós temos patrimônio cultural, que é um conjunto de monumentos complexos, construtivos, ou seja, são pequenas ou grandes construções, tá? Que tem um grande valor histórico para a sociedade. Um valor histórico, um valor arqueológico, científico, que tem grande importância para a humanidade em termo histórico, ou seja, de se passar de geração para geração, tá? Que esse patrimônio cultural pode ser material, como as grandes construções, como arquiteturas, como alguns monumentos, e pode ser imaterial, como algumas manifestações culturais, como a capoeira, como o folclore, como as festas juninas, né? Como algumas comidas. Então isso é um contexto de patrimônio cultural imaterial. Patrimônio cultural, material ou imaterial, ele é protegido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, onde se tomba toda essa construção ou esta manifestação cultural, artística, tá? Cuida-se, investe para que ela seja passada de geração em geração, certo? Isso é conteúdo lá do primeiro bimestre, do início das aulas do primeiro bimestre. Pois bem, nesse contexto, nós vamos criar um projeto de preservação de um patrimônio cultural regional aqui da nossa região, do nosso município de Porto Velho. Na imagem ao lado, nós temos aqui alguns monumentos do nosso município que pode ser considerado patrimônio cultural. Nós temos aqui a Praça das Três Caixas d'Água, nós temos a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que também é um ponto turístico local da nossa região. Nós temos a nossa catedral, nós temos aqui o mercado cultural, a igrejinha de Santo Antônio e nós temos o Museu Memorial, que é o antigo Palácio das Artes. Todos estes são monumentos históricos aqui da nossa região, onde tem muito valor histórico para os moradores aqui do município de Porto Velho, certo? Então nós podemos considerar todas essas construções um patrimônio cultural, que ainda não é tombado pela Unesco, mas que pode ter projetos que pode tombar e a Unesco investir para poder preservar esses patrimônios. E é esse contexto que a gente vai tentar elaborar um projeto para poder preservar essas construções, tá? Que tem muito valor histórico para a nossa região, para o nosso município de Porto Velho. O que nós iremos fazer, professor, com todos estes monumentos? Pois bem, nós vamos realizar uma proposta de patrimônio cultural, tá? Que é a atividade da página 28 do livro didático de vocês. Você vai escolher um dos monumentos locais da nossa região, daqueles que nós vimos anteriormente, as Três Caixas d'Água, ou a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, ou a nossa catedral, ou o nosso mercado cultural, ou a igreja de Santo Antônio, ou o Museu Memorial. Você vai escolher um destes para elaborar o seu patrimônio cultural, tá? Vai citar o nome, se possível, colocar uma foto, uma imagem desse patrimônio cultural que você escolheu. No espaço do livro didático de vocês aí, aberto, vocês vão colocar ações para a preservação, ou seja, vocês vão propor ações para poder melhorar e preservar esse
patrimônio cultural, tá? O que você faria para preservar esse movimento regional, tá? Esse monumento histórico regional. Você vai citar e registrar tudo na página 28 do livro didático de vocês. O que você faria para preservar o monumento que você escolheu. Registra na página 26. A nossa continuação desse projeto vai ser feita lá no Plantão Tira Dúvidas, tá? No Plantão Tira Dúvidas do dia 7/7/2020, a gente vai conversar sobre a proposta de cada um de vocês escolhido, tá? Então você escolhe, registra no seu livro didático, no Plantão Tira Dúvida do dia 7/7, eu estarei lá esperando vocês para a gente discutir o que você vai fazer para preservar esse monumento, certo? Então essa é a atividade da aula de hoje, vamos ficar por aqui. Escolha o patrimônio, trabalhem e a gente se encontra dia 7/7 no nosso Plantão Tira Dúvida para conversar sobre a proposta do patrimônio cultural. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior. Hoje é 3/7, vamos começar a nossa aula de literatura. Bem, nós vamos continuar relembrando partes do nosso livro que nós estudamos nesse bimestre, que foi uma história pelo meio de Elvira Wigner. Nós vamos continuar lembrando, vou colocar algumas imagens aqui e aí no final vou passar o que é para nós fazermos. Vamos lá? Aí nosso livro, a capa do nosso livro que nós estudamos. Vou colocar aqui uma imagem e eu quero que você analise essa imagem. Olhe bem para ela. Certo? Você observou que nessa parte tem até um carimbo, vamos dizer assim, está escrito lá aqui, em branco. Por que está em branco? Se você folhear aí o livro, você vai observar que também ela tem duas partes desse livro que ela está em branco. E aí é onde eu vou colocar aqui a nossa tarefa de casa. Vamos lá! Você que já fez o resumo desse livro, quero lhe dar a liberdade de como você iniciaria, que essa parte do em branco está também no início do livro, como você iniciaria o livro? Nessa parte em branco, você que acompanhou, como que você iniciaria essa parte em branco? Como você entraria? É lógico, você não pode fugir tanto da história, mas dentro da história, como você iniciaria? E no final do livro também é a parte em branco. E aí, que não há uma narrativa descrita pela autora. Faça essa parte e descreva de acordo com a história que você leu. Então, tanto o início quanto no fim, eu quero que você, como você próprio, né, você vai colocar como você iniciaria esse livro e também como você encerraria. Ele não há um encerramento muito contundente. Então essa é a liberdade que eu quero dar para você. Como é que você finalizaria esse livro da história contada pelo meio e como você iniciaria ele. É lógico, não fugindo nem do personagem. No caso, Roseli, o seu irmão Antônio. Aí teve o Pinho Sangue, teve o vendedor de pássaros. Esses foram os principais personagens. Então, dentro desses personagens, faça a sua história, inicie ela, desde o nascimento, vamos ver assim, o nascimento do Antônio, o nascimento de Roseli, conte, vamos supor, vou dar um exemplo, a história dos pais, e assim no final você finaliza também da mesma forma, certo? Vou deixar nossa mensagem de hoje. Não existem pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Essa mensagem de Augusto Cury. Certo, turma? Então, finalizando por aqui, desejo um bom final de semana, um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Quinto ano, vamos seguindo então a nossa aula de geografia, agora falando sobre as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. Falamos um pouquinho, né, sobre como é que é o processo de distribuição da água, que nós devemos ter conscientização.
falamos sobre as características da poluição, o que causa poluição, quais são os tipos de poluição da água. Agora nós vamos ver as páginas 25 e 26 do livro de vocês. Falei para vocês aí sobre as características, né, que cada região tem a sua característica própria, sobre os encantos da natureza, que é o texto que eu passei para vocês e pedi para vocês fazerem a leitura, certo? Nós vimos aí agora, vamos ver agora sobre as águas oceânicas e o cotidiano nas cidades. Observem só esse texto aí. Todas as formas de vida, as paisagens, os fenômenos naturais, próximos ou distantes, estão interligados e em constante dinamismo e transformação. Isabela tem 12 anos e mora no Rio de Janeiro, em um apartamento em frente à praia. Tiago tem 11 anos e vive em Brasília, bem no centro do país. Isabela toma banho no mar todos os dias antes de ir para a escola. Tiago nunca foi para a praia, mas mesmo tão distante do litoral e sem nunca ter visto o mar, será que a vida de Tiago é tão influenciada pelos oceanos quanto a de Isabela? Em alguns aspectos, sim. Mas como? Como é que será se ele está tão longe e lá não tem praia e ela está todo dia indo para a praia? Como é que vai afetar? Bom, exatamente essa maneira que a gente deve observar. A distribuição da água, ela percorre longos e longos caminhos. Então, nós devemos observar essa questão aí. Pode afetar, porque ele vai beber água, vai consumir a água. Então, se a água chegar poluída, é claro que, dependendo da água que ele utilizar, vai passar por um tratamento, mas mesmo assim, né, ocorre problemas. Assim também como para Isabela, pode acontecer muitos problemas relacionados aí à questão da distribuição da água. Oceanos e mares. A superfície terrestre ela é recoberta por uma imensa massa de água salgada dividida em cinco opções, ou né, em cinco partes continentais. O Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Então, vocês estão vendo aí no globo como é que está dividido aí, né? Os nossos, rodeando os nossos continentes aí, certo? Então, essas aí são algumas características dos oceanos e mares, também a distribuição aí, ok? Então, essa daí vocês vão ficar no livro de vocês, vão fazer a leitura. Na próxima aula a gente vai fazer apenas a revisão da nossa aula, ok? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Me chamo o professor Edson Júnior e nossa aula hoje é de produção de texto. Hoje é 3/7, sexta-feira, nós vamos, após você produzir uma notícia, hoje você vai compreender a diferença entre dois gêneros, notícia e reportagem. Vamos começar a nossa aula para você descobrir qual é a diferença entre um e o outro, embora eles se entrelacem nesse gênero. Vamos lá! Eis a diferença entre eles. Os gêneros textuais do universo jornalístico pode ser dividido em dois grandes grupos: gênero do jornalismo opinativo e gênero do jornalismo informativo. Com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia está entre os textos do jornalismo informativo. A notícia tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Já a reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como a única finalidade noticiar algo. Muitos teóricos da comunicação não estabelecem relação entre a notícia e a reportagem, pois vem-se segundo o gênero, no caso a reportagem, como um gênero autônomo, isto é, desvinculado dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral.
E as diferenças continuam. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Vamos lá. Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem, os dois tipos de discurso mesclam para melhor construir o significado do texto. Polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Na reportagem, é comum encontrarmos o recurso da polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas ou especialistas. Esses elementos permitem que o jornalista, ao apresentar vozes no texto, isente-se da apresentação dos fatos. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem é construída a partir de um ângulo pessoal, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia é objetiva e imparcial. Os meios de divulgação. A reportagem é mais frequente em revistas e edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de finais de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Verificou como uma difere da outra? Uma é mais pessoal e a outra já é mais imparcial. No caso, a notícia ela não apresenta uma opinião. Tanto é que no primeiro slide, como nós já vimos, uma traz uma informação, a outra traz uma opinião. Então, embora eles possam se entrelaçar, no caso, você produzir uma notícia, você viu uma reportagem dentro da notícia. Professor, isso está errado? Não, isso não está errado. Isso mostra que gêneros textuais eles vão se entrelaçar. É a mesma coisa, por exemplo, que eu estou dando aula no 7º ano, uma fala aqui do diário e ao mesmo tempo do fala do diário você vai falar também de notícia, um poema, são totalmente diferentes, mas eles se entrelaçam em algum momento. Então isso faz parte, certo? Então nessa aula de hoje nós vimos a diferença entre um e outro. Espero que você esteja bem. Vou deixar aqui a mensagem de hoje, que é: inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Paul Watson, cofundador do Greenpeace. Então nós encerramos nossa aula por hoje. Espero que você se cuide, tenha um bom final de semana. Um abraço virtual e até a próxima.